Boa noite a todos. Me chamo Lucas e achei que seria interessante compartilhar o meu relato. No meu penúltimo ano do ensino médio, decidi me inscrever em uma aula de psicologia, porque o tema me parecia bem interessante. Além disso, o professor de psicologia era conhecido por ser incrível, e como vocês devem concordar, ter um professor descontraído que tornava as aulas divertidas fazia com que a escola passasse mais rápido. Mas quando as aulas foram divulgadas online, percebi que as coisas não seriam como eu esperava. A classe do famoso professor de psicologia acabou sendo dividida, e eu fui parar na turma de um recém-contratado. Como o curso tinha atraído tantos alunos, a escola decidiu contratar um segundo professor. Muitos dos estudantes que tinham escolhido psicologia, achando que seria um passeio no parque, ficaram bem frustrados por terem que encarar esse novo professor, cuja reputação era desconhecida. Eu também fiquei um pouco decepcionado, mas, para ser honesto, estava realmente interessado na disciplina e não apenas em buscar uma aula fácil. Quando finalmente conhecemos o novo professor, percebemos que ele era o oposto do tão renomado professor de psicologia em praticamente todos os aspectos. De início, achamos apenas que ele era um pouco mais rigoroso, mas qualquer pessoa pareceria um estraga-prazeres em comparação ao outro professor. Porém, com o tempo, ele começou a mostrar um comportamento um tanto estranho. No começo, eu não tinha nada contra ele, mas, como mencionei, as coisas ficaram tão ruins que comecei a pensar que o cara era um idiota. Ele gritava com quem chegava atrasado ou conversava durante a aula, o que não é incomum entre alguns professores. Porém, depois de um tempo, ele passou a fazer isso sem motivo algum. Teve uma vez que ele deu uma bronca em um aluno por responder algo errado e ainda agiu como se o garoto estivesse tentando ser engraçado, o que não era verdade. Eu estava lá e sabia que ele só tinha errado na resposta. E foi só isso. O aluno estava apenas tentando aprender, mas o professor de psicologia praticamente o destruiu verbalmente. Foi terrível. Depois desse episódio, todos achamos que ele era um idiota, e soube que alguns alunos chegaram a reclamar dele. No entanto, ao invés de melhorar, a situação foi ficando cada vez pior, até que ele perdeu completamente o controle com um aluno que precisou mudar de turma por causa de um conflito de horários. Esse aluno deveria saber o que esperar do nosso professor, mas claramente não tinha noção do quão ruins as coisas estavam. O professor estava explicando algo quando o garoto começou a conversar com o colega ao lado. Lembro que o outro aluno ignorou completamente, consciente de que era melhor não chamar a atenção do professor. Isso só fez o garoto insistir, falando mais alto. "Por que você está me ignorando?" O professor estava escrevendo no quadro, mas assim que ouviu aquilo, ele parou. Não se virou imediatamente, apenas ficou parado, abaixando a mão e parecendo conter a raiva antes de se virar e perguntar: "Quem falou?" Ninguém disse nada. Não porque quisessem proteger o garoto, mas porque ninguém queria se tornar o próximo alvo do professor. Olhando para trás, é louco pensar em como ele ainda tinha permissão para continuar dando aulas. Lá estávamos nós, todos apavorados, torcendo para que ele não escolhesse ninguém especificamente. Como eu já disse, ele se virou e perguntou quem tinha falado, e nós mantivemos o silêncio absoluto. Porém, o garoto que havia falado levantou a mão, hesitante, e murmurou algo como: "Eu só estava perguntando", mas nem terminou a frase. O professor não gritou nem esbravejou. Em vez disso, ele apenas deu um passo para trás e jogou o apagador na direção da cabeça do garoto. Já viu aquele vídeo antigo do George Bush desviando de um sapato lançado por um cara iraquiano? Foi quase a mesma coisa. O garoto viu o professor se preparando para lançar, então teve tempo de reagir e se esquivar. Mas o apagador bateu na mesa de outro aluno tão forte que uma menina gritou. No vídeo do Bush, foi até engraçado porque depois que ele desvia do sapato, ele sorri, talvez impressionado com a situação. Mas, de qualquer forma, o serviço secreto o tirou dali rapidamente, e a história acaba. Felizmente, ninguém saiu machucado naquele vídeo, mas no nosso caso, o garoto que se esquivou do apagador mal teve tempo de reagir antes que o professor se jogasse sobre ele, o agredindo. Ele estava completamente vulnerável no chão, chutando e tentando escapar, enquanto nós, em volta, ficávamos sem reação.
Alguns alunos paralisaram nas laterais da sala. Outros correram para pedir ajuda. Qualquer um que pudesse parar o que estava acontecendo. Alguns de nós, inclusive eu, tentamos de tudo para encerrar a violência. Uns gritavam, outros se aproximavam, pedindo ao professor que parasse. Quem tentava intervir acabava levando um soco ou tinha uma mesa empurrada na sua direção, como aconteceu em um dos casos. Um a um, todos que se aproximaram desistiram. Um dos alunos chegou a segurar o professor, o que deu ao garoto que havia sido atacado a chance de se levantar. Mas ele estava tão enfurecido e tomado pela adrenalina que tentou enfrentar o professor. Foi uma péssima ideia. Não sei o que esse professor fazia antes de dar aulas de psicologia, mas ele claramente sabia brigar. Eu sei que ele estava lutando contra adolescentes, mas escuta, o garoto, cheio de adrenalina, claramente deixou de lado a ideia de fugir e decidiu lutar. Quando o garoto avançou, o professor aguentou o primeiro soco e logo se jogou para a frente, agarrando-o pelo pescoço. Tudo o que tinha acontecido até aquele momento já era chocante e surreal, mas não algo verdadeiramente assustador ou grave. No entanto, quando o professor apertou o pescoço do garoto com toda a força, o clima na sala mudou instantaneamente. O que antes seria uma história bizarra para contar mais tarde, se transformou na sensação de: meu Deus, alguém vai morrer bem aqui, na frente de todo mundo. E, sinceramente, se o segurança da escola não tivesse chegado na hora exata, acredito que o professor poderia ter matado o garoto. Como você pode imaginar, as consequências de tudo isso foram intensas. Várias pessoas foram suspensas, inclusive o professor. E depois de um longo processo, ele acabou sendo condenado e passou um bom tempo na prisão. O garoto que apanhou dele testemunhou no julgamento, e sem dúvidas foi o evento mais insano que vivi na escola. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Pablo e no ensino médio tínhamos um professor de ciências que era veterano da Guerra do Golfo. Por questão de anonimato, vou chamá-lo de Sr. Andrade. Ele era o tipo de pessoa que parecia ter tudo sob controle, mesmo em momentos de tensão. Nos 3 anos em que ele esteve por lá, quase nunca o vi fazer mais do que dar um sorriso tranquilo. Quando eu estava na 9ª série, no colégio onde estudei, o ensino médio incluía o 7º, 8º e 9º ano. Havia uma garota chamada Bianca, que sempre chegava atrasada para a nossa primeira aula. Ela era bem reservada. Um dia, porém, ela não apareceu. Em vez de simplesmente marcar sua ausência, o Sr. Andrade ligou para a secretaria e teve uma conversa bastante discreta. O curioso foi que ele parecia visivelmente incomodado e inquieto. No dia seguinte, Bianca apareceu na aula um pouco atrasada, mas com o nariz quebrado, um olho roxo e a mandíbula travada. Embora isso tenha acontecido há cerca de 25 anos, eu ainda consigo me lembrar da expressão do Sr. Andrade ao vê-la. Ele parecia tomado por uma fúria silenciosa, o que foi assustador. Calmamente, ele a levou até sua sala, conversou com ela em tom baixo e depois a mandou para a enfermaria. Logo em seguida, nos disse para não comentarmos nada com ela sobre o ocorrido. Ele explicou. Ela havia sofrido um acidente e estava envergonhada. Então, a maioria de nós não deu muita importância ao caso. Mas não demorou muito para os boatos começarem. Você viu a Bianca? Meu Deus, alguém a espancou feio. Mais tarde, quando eu estava voltando para casa, passei pelo escritório e vi o Sr. Andrade com 2 policiais, e Bianca estava lá também, dentro da sala, chorando. Um dos policiais percebeu que eu estava olhando e rapidamente fechou as persianas. Normalmente eu caminhava para casa nesse horário, mas naquele dia fiquei por lá um pouco mais. Acho que a aula terminava por volta das 14h30, e geralmente eu passava uns 30 minutos com meus amigos, ouvindo música ou jogando basquete, antes de seguir para casa. Esperei do lado de fora da escola até quase 4 da tarde, quando finalmente um carro parou. Um homem com expressão irritada saiu, resmungando consigo mesmo. Como eu era o único por ali, ele me perguntou onde ficava o escritório.
Eu apenas apontei, mas ele não chegou a alcançar a porta. De repente, 2 policiais saíram rapidamente, um na frente e o outro logo atrás, e começaram a pedir que o homem se acalmasse. Ele, visivelmente furioso, perdeu a paciência e começou a gritar: "Minha filha deveria estar em casa há 1 hora. Eu tive que sair do trabalho para vir aqui. Vou chamar a polícia." Sem aviso, o Sr. Andrade saiu por uma porta lateral do escritório, com o rosto vermelho como brasa. Num piscar de olhos, ele avançou sobre o homem com uma rapidez impressionante. Ele o jogou ao chão com uma força inacreditável e, em segundos, já estava sobre ele, desferindo uma série de socos. Devem ter sido uns 10 golpes, todos com os punhos cerrados. O mais assustador é que ele não disse uma palavra, não gritou, não fez nenhum som. Apenas respirava de forma ritmada, como quem levanta peso. Inspirações curtas, expirações longas. A polícia demorou para conseguir separar o Sr. Andrade do homem. Quando finalmente o fizeram, o professor estava de pé, sem nenhum arranhão, exceto pela respiração pesada. Seu rosto estava completamente vermelho de tanto esforço, e seus olhos demonstravam uma mistura de raiva e satisfação. Ele não disse nada. Naquele momento decidi voltar para casa. Enquanto subia a rua, uma ambulância passou em alta velocidade em direção à escola, com as sirenes ligadas. No dia seguinte, o Sr. Andrade não estava presente, e tivemos um professor substituto até o fim do dia. As pessoas começaram a espalhar boatos, mas, claro, eram todos absurdos. Ouvi gente dizendo que ele tinha sacado uma arma e atirado no sujeito, ou que o esfaqueou, até mesmo que quase o estrangulou até a morte e agora estava preso. Nada disso era verdade. Na semana seguinte, o Sr. Andrade voltou sem dar explicações. A única coisa que chamou a atenção foi uma frase no quadro: "Se fizer perguntas, vai para a detenção." Seu rosto não deixava dúvidas de que ele falava sério e que não estava para brincadeiras. Depois disso, ninguém mais viu Bianca. Não faço ideia do que aconteceu com ela. Uns 5 anos atrás, contei essa história para um amigo e ele me sugeriu procurá-la no Facebook. Senti-me meio idiota por não ter pensado nisso antes. Então fui à casa da minha mãe, peguei meu anuário e encontrei o sobrenome dela que eu tinha esquecido completamente. Escrevi no Facebook e apareceram várias pessoas, já que o nome dela é bem comum. Acabei encontrando-a no LinkedIn de todas as plataformas. Ela se formou em uma faculdade no Colorado, fez mestrado e agora trabalha com finanças ou algo assim. Mostrei que ela estava feliz, o que naturalmente também me deixou feliz. Por curiosidade, fui pesquisar um pouco mais e encontrei alguns artigos que escrevi para várias organizações dedicadas à conscientização sobre bullying e abuso. Um dos artigos era apresentado como uma história fictícia. Ele falava de uma garota que chegava todos os dias atrasada à escola, sem energia, sem se destacar, quieta e tímida. Ela vestia roupas largas e tinha poucos amigos. Logo percebi que ela estava contando sua própria história. No texto, ela mencionava que a menina havia sido maltratada fisicamente por anos pelo padrasto, um alcoólatra violento. Foi um professor, sem qualquer treinamento formal, quem percebeu o que estava acontecendo e deu início a uma sequência de eventos que pôs fim aos abusos. O objetivo da história era ensinar outros professores a identificar sinais e traços de personalidade importantes. Depois disso, decidi procurar o Sr. Andrade para saber como ele estava. Fiquei preocupado, pensando que ele já poderia ter falecido. Afinal, ele tinha entre 50 e 60 anos naquela época. Encontrei algumas matérias sobre seu tempo como treinador e soube que ele também havia sido jogador de beisebol no ensino médio. Li que ele se aposentou em 2001, logo após os eventos, mas não encontrei nenhum obituário. Gosto de imaginar que ele está bem, sentado assistindo reprises de algum programa favorito, tomando uma cerveja e brincando com os netos, que provavelmente têm a mesma idade que Bianca e eu tínhamos naquela época. É essa imagem que prefiro manter. Se estiver gostando dos relatos, já deixe o seu like. E vamos para o próximo relato.
A noite mais assustadora da minha vida foi em 22 de novembro de 2008. Era um domingo, e minha irmã e eu estávamos nos preparando para dormir, quando ouvimos alguém gritando lá fora, no nosso quintal, chamando pelo nosso sobrenome. Ele gritava algo que não deu para entender completamente, e eu fiquei apavorado. Naquele momento não entendi o que ele queria, achando que alguém muito irritado estava gritando com a gente. Mas na verdade ele estava chamando pelo meu pai. Minha irmã foi a primeira a espiar pelas cortinas para ver o que estava acontecendo. E foi ela quem começou a entrar em pânico, dizendo que nossa mãe estava com uma arma. Ficamos escondidos até que meu pai voltou e nos garantiu que era seguro sair. Minha mãe continuava dizendo que papai nos manteria a salvo e que não devíamos nos preocupar. Eu, porém, estava convencido de que algo terrível aconteceria, que aquele homem do lado de fora iria atirar no meu pai. Só depois que ele reapareceu é que ficamos mais calmos. Ele não nos explicou nada, apenas disse que tudo estava bem e que o homem tinha ido embora. Apesar do susto, decidi confiar no que meus pais nos disseram de que tudo ficaria bem. Mais tarde, minha irmã e eu pegamos um rato de pelúcia para nos acalmar. E quando fomos para a cama, nossos pais nos colocaram para dormir, garantindo que tudo estava resolvido. Nas semanas seguintes, percebi que mamãe e papai estavam brigando muito mais. Com o passar dos meses, notei que meu pai às vezes dormia no sofá da oficina e ele começou a se atrasar para o trabalho, chegando ao local às 18 horas todos os dias, o que antes nunca acontecia. Por um tempo, as coisas seguiram assim, até que um dia meus pais nos chamaram, minha irmã e eu, para conversar. Eles nos explicaram que papai havia decidido se mudar para outro estado por motivos de trabalho, mas que poderíamos visitá-lo. Disseram que ainda nos amávamos muito e que essa mudança seria apenas temporária. Nós, porém, não aceitamos muito bem e perguntamos se não havia como irmos com ele ou se ele poderia arrumar outro emprego para que não precisássemos nos separar. Mas nada disso era possível e teríamos que nos acostumar com essa situação, pelo menos por um tempo. Não lembro quanto tempo se passou até que um dia, mamãe nos fez sentar novamente, desta vez sem papai, e nos disse que eles iam se divorciar. Naquele momento ela nos deu uma explicação, mas não fazia muito sentido. Só fui descobrir o verdadeiro motivo muitos anos depois, e até hoje não sei ao certo como tudo aconteceu. Imagino que tenha sido algo semelhante à história de uma menina da nossa cidade. No aniversário de 13 anos, o pai dela comprou um celular de presente para ela. A menina segurava o telefone como se fosse um bem precioso e não escondia seu apego. Seu pai, com o tempo, notou que ela estava cada vez mais reservada com o aparelho. Ele começou a se perguntar com quem ela estava trocando tantas mensagens. Quando ele a questionou, ela respondeu algo como: "Só com amigos, pai." Porém, ao pedir para ver as mensagens, ela ficou na defensiva, falando sobre privacidade e limites, algo incomum para uma garota de 13 anos. O pai, desconfiado, pegou o telefone e, ao verificar as mensagens, encontrou uma série de textos inapropriados com alguém salvo na lista de contatos sob o nome de Noviço. O pai exigiu saber com quem sua filha estava falando, já que os filhos não deveriam trocar mensagens tão explícitas. A garota, porém, se recusava a revelar a identidade da pessoa. O pai ameaçou tirar o celular e outros privilégios, mas mesmo assim, ela não cedeu. Foi então que o pai ouviu a voz de um homem adulto do outro lado da linha, dizendo algo como: olá, querido. Imagino que você não vá ligar para o telefone da garota do ensino médio de novo." O nome Noviço era um disfarce, mas o homem foi direto o suficiente para que o pai conseguisse entender de quem se tratava. No fim, o tal parceiro secreto era ninguém menos que meu próprio pai, que havia sido professor da garota no ensino médio. Embora eu prefira não imaginar como ele conseguiu o número dela, ele estava claramente manipulando a situação. Quando a verdade veio à tona, a mãe dela manteve a história até que tivéssemos idade suficiente para entender. Quando confrontamos meu pai, ele não negou o que descobrimos. Embora todo o processo de descoberta pudesse render uma boa história, entendemos por que ele escolheu nunca mencionar isso. Afinal, sempre descobriríamos um dia, e talvez fosse só questão de tempo.
Melhor deixar que alguém nos magoe do que ela. Essa é, sem dúvida, a coisa mais insana que já presenciei durante toda a minha vida escolar. E pensando bem, nunca vivi algo tão esquisito depois disso. Acho que, definitivamente, isso ocupa o topo da minha lista de experiências mais marcantes. Atualmente, vivo e trabalho no Texas, mas passei minha infância em Taiwan, onde sempre brinquei que sou menos howdy y'all e mais howdy y'all. Uma piada em mandarim que só aqueles mais familiarizados com o idioma podem realmente apreciar. Ou quem sabe, talvez eu seja apenas péssimo em contar piadas em minha segunda língua. Tenho certeza de que os comentários vão me avisar sobre isso. De qualquer forma, cresci em Taiwan, e como minha escola era relativamente pequena, alguns prédios tinham 3 ou 4 andares para acomodar todos os alunos. Certo dia, estávamos todos em silêncio, focados em resolver alguns exercícios de física. Nosso professor, sentado à sua mesa em frente à turma, de repente deslizou a cadeira, fazendo um som que quebrou o silêncio e chamou nossa atenção. Mas o que realmente nos prendeu foi o fato de que, do nada, ele começou a tirar os sapatos. Tinha que haver uma explicação lógica, certo? Talvez estivesse com os pés coçando ou uma pedrinha no sapato. Há várias razões para alguém tirar os sapatos, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais estranho. Logo depois de colocar os sapatos sobre a mesa, ele começou a tirar as meias. Naquele momento, todos os meus colegas de classe, assim como eu, observávamos atentamente, trocando olhares como quem pensa: o que está acontecendo com ele? Letá, porque nunca havíamos visto um professor agir de maneira tão estranha. Ele repetiu o mesmo processo com as meias, tirou-as e as colocou dentro dos sapatos que estavam sobre sua mesa. Depois, sob o olhar atento de todos nós, ele se levantou e caminhou em direção a uma das janelas, abriu-a e simplesmente pulou. Se você já ouviu falar sobre o efeito espectador, esse foi um exemplo clássico. Ninguém reagiu enquanto nosso professor despencava de uma altura de 3 andares. Parecíamos congelados, como se fosse tarde demais para qualquer reação. Porém, no instante em que ele começou a cair, todos nós saímos desse transe coletivo. Foi então que os gritos começaram, e todos corremos para as janelas para ver o que tinha acontecido. Eu me lembro de vê-lo ali imóvel e pensar: meu Deus, ele morreu. Alguns colegas correram para buscar ajuda, mas a maioria de nós ficou onde estava, olhando para o corpo aparentemente sem vida do professor, em completo estado de choque. Logo, o pessoal da escola entrou em ação, ligando para os médicos e afastando os estudantes da área onde ele estava caído. A imagem do nosso professor naquele dia ficou gravada como uma memória muito traumática. Mas, de certo modo, há um desfecho positivo nessa história. Nosso professor sobreviveu à queda. Ele ficou em uma condição bem delicada, mas conseguiu sobreviver. Cerca de uma semana depois, nos informaram que ele havia estado doente e precisava de um tempo para se recuperar. Hoje eu entendo que ele sofreu um colapso nervoso completo, e embora ninguém soubesse exatamente o que o levou a isso, haviam rumores de que sua esposa o havia deixado ou que um dos filhos havia tirado a própria vida, o que o fazia se sentir culpado. Nada disso foi confirmado. E para mim, as razões não importam tanto. Ouvi dizer que ele voltou a lecionar, mas nunca mais retornou à nossa escola. Apesar do que aconteceu, eu fico feliz por ele ter sobrevivido e espero que ele tenha finalmente encontrado um pouco de paz. Quando eu era criança, costumava ir à escola dominical. Cresci em uma área de baixa renda na costa da Louisiana, logo após o furacão Katrina, quando as coisas ainda estavam um caos. Em vez de termos as aulas dentro da igreja ou em algum edifício, elas aconteciam em uma tenda de avivamento que ficava vazia depois dos cultos da manhã. Tínhamos 2 professores, um homem e uma mulher, e me lembro que eram aqueles típicos gente boa da igreja, mas um tanto entediantes, sabe? Certo dia apresentaram um terceiro professor. Ele não participava ativamente,
Parecia mais um assistente ou algo do tipo. Era tão calado que quase parecia mudo. Acredito que o ouvi falar apenas 3 palavras em todo o tempo que estive lá. E eu frequentei umas 10 ou 11 vezes quando ele estava presente. Lembro da mãe de um amigo comentando com o pai sobre como o cara era estranho. Eles achavam que ele não estava ouvindo, mas a mãe dele estava. Ela disse: aquele homem me causa arrepios e não me sinto à vontade com ele por perto das crianças. Acho que outros pais compartilhavam o mesmo sentimento, porque em uma das semanas, a polícia apareceu depois que o pai de uma das crianças tentou quebrar os dentes do tal professor. Lembro que o pai furioso andava de um lado para o outro pela tenda antes de atacar o professor quieto. Ainda bem que o professor principal era um homem grande, porque senão o professor quieto teria sido esmagado como pasta de amendoim e geleia pela tenda. Assim que a briga começou, a professora nos tirou de lá rapidamente. A princípio só conseguíamos ouvir os gritos e o choro das outras crianças, claramente apavoradas com tudo o que estava acontecendo. Mas o que ficou gravado na minha memória foi o que o pai furioso gritava enquanto era arrastado para fora pela professora: nós sabemos o que você é, garoto. Sabemos o que você é. No domingo seguinte, minha mãe e meu pai nos disseram que não iríamos mais para aquela escola dominical. Os pais do meu amigo disseram o mesmo para ele. Falaram que a escola havia sido encerrada ou algo do tipo e que precisaríamos encontrar outro lugar para frequentar. Para ser sincero, eu nunca gostei muito da escola dominical, então não reclamei. No entanto, meu pai costumava ir, e como ele morava longe, eu quase não o via fora daqueles momentos. Não ir à escola dominical significava que eu passaria menos tempo com ele, mas, ao mesmo tempo, também significava que eu poderia voltar para casa depois da igreja, em vez de ficar preso em uma tenda abafada com um monte de velhos chatos da igreja e aquele professor estranho, quase mudo. Anos depois, eu estava saindo com um amigo com quem costumava ir à escola dominical. Naquela época já estávamos no ensino médio, praticamente com o dobro da idade que tínhamos, quando aquele incidente na escola dominical aconteceu. Eu mal lembrava disso, até que, por acaso, mencionamos o assunto naquele dia. No começo achei engraçado e comecei a rir, porque era uma memória tão aleatória e surreal. Uma briga na escola dominical, na frente de todas as crianças. Falei: você se lembra disso? Esperava que ele risse junto comigo, mas ele não riu. Ele apenas me olhou com desconforto. A verdade é que não era uma piada, e não havia nada engraçado naquilo. Aquele professor estranho e quieto parecia inofensivo, mas na realidade ele não era. Ou talvez fosse, mas não o suficiente. Eu sei que isso não faz muito sentido agora, mas deixe-me explicar. Alguns anos antes de conseguir aquele emprego na escola dominical, esse cara estranho, o quase mudo, foi pego se exibindo na frente de uma escola primária. Ele acabou preso, mas saiu da cadeia mais cedo depois de se submeter a uma castração química. Não sou especialista em leis, então não vou fingir que entendo exatamente como isso aconteceu, mas aparentemente, a prova da castração química, todos os seus documentos, foi a única razão pela qual ele conseguiu o emprego na escola dominical. Os 2 professores, o homem e a mulher, acreditaram que aquilo mostrava seu arrependimento genuíno, como se fosse sua cruz para carregar, e decidiram dar a ele uma chance de estar perto das crianças sem machucá-las. Posso dizer que ele nunca fez nada conosco, crianças, pelo menos não que eu tenha visto. Acho que ele nunca foi deixado sozinho com a gente, e provavelmente isso aconteceu porque a escola dominical conhecia seu passado. Mesmo tomando todos os remédios para suprimir seus desejos, ainda assim, não confiavam totalmente nele perto das crianças. E, sinceramente, isso não justifica sua contratação. Eu entendo a ideia cristã de perdão e esquecimento, mas não acho que isso se aplica a alguém que já foi pego tentando abusar de crianças. Não sei se ele procurou os professores ou se eles o buscaram, e, para ser honesto, não sei o que seria pior. No fundo, eu sentia que era só uma questão de tempo até que ele voltasse a seus velhos hábitos, e é assustador pensar que poderia ter sido comigo que ele tentaria algo. Antes de irmos para o próximo relato, gostaria de saber sua opinião sobre isso. Deixe aqui nos comentários. Bem, vamos continuar.
Boa noite, Dom. Meu nome é Ravi. Sou de Fort Wayne, Indiana. E embora isso não tenha acontecido comigo ou com nenhum professor que conheci, acho que essa história é fascinante e quero compartilhá-la com você e seus inscritos. Sempre me lembro dela quando estou estressado ou quando um colega de trabalho faz, ou não faz, uma piada sobre estar à beira de enlouquecer. Por mais complicadas que as coisas pareçam para nós, elas sempre podem piorar. E acredito que a história a seguir ilustra isso perfeitamente. Lá por volta de março de 1900, uma professora de Indianápolis, chamada Luna Williams, então com 40 anos, teve um colapso mental e foi internada no Hospital Estadual União de Indianápolis. Os registros não apontavam uma razão específica para sua internação, apenas mencionavam termos vagos como estresse ou melancolia. Ela foi internada e recebeu um quarto no primeiro andar, com uma vista agradável dos jardins do hospital. Certa manhã, logo após sua admissão, uma enfermeira entrou em seu quarto e a encontrou de pé ao lado da janela. Ao perguntar se estava tudo bem, Luna pediu um copo de leite. A enfermeira foi buscar, trancando a porta ao sair. No entanto, quando voltou, Luna havia sumido. O trajeto até a cozinha levou menos de 5 minutos, e como Luna estava de hobby e pantufas, seria lógico pensar que ela não poderia ter ido longe. O pessoal do hospital rapidamente começou a procurá-la pelos arredores, mas não havia sinal dela. Isso gerou pânico, não só pelo desaparecimento, mas também porque o irmão de Luna estava prestes a visitá-la naquele dia. Procuraram em todos os cantos mais uma vez, sem sucesso. Quando o irmão chegou, eles foram obrigados a contar a verdade. Como era de se esperar, ele ficou furioso. A família de Luna foi notificada e então buscaram a ajuda da polícia e de dezenas de voluntários para tentar encontrá-la. Passaram dias procurando por ela, vasculhando novamente todo o terreno do hospital e expandindo a busca para os campos e florestas vizinhas. Eles caminharam ao longo dos rios, dragaram riachos e lagos, temendo que ela pudesse ter caído e se afogado. Mas, novamente, nenhum sinal de Luna foi encontrado. Eventualmente, a polícia teve que encerrar a busca, deixando apenas um detetive responsável pelo caso. Isso significava que se os amigos e familiares de Luna quisessem continuar, teriam que fazê-lo por conta própria. O tempo passou, e nem mesmo com a oferta de uma recompensa generosa, alguém trouxe informações úteis. Houve rumores de que ela foi vista embarcando em um trem para Ohio, que, ao que parece, era seu estado natal, mas esses boatos nunca foram confirmados. A busca prosseguiu sem sucesso. 2 anos depois, em 1902, em uma escola de medicina, um médico estava realizando a dissecação de um corpo diante de um grupo de estudantes. Ao revelar o rosto do cadáver, um dos alunos comentou que a pessoa se parecia muito com alguém desaparecido de Indiana. Vários outros estudantes concordaram, dizendo que lembrava a professora que havia desaparecido do Hospital Estadual União. A aula foi interrompida e um dentista foi chamado para examinar os dentes do corpo. Após a análise, ficou comprovado que o corpo era, de fato, o de Luna Williams. A polícia, obviamente, ficou muito interessada em descobrir como a escola de medicina conseguiu o corpo de uma paciente mental desaparecida. Ao questionarem a instituição, souberam que o cadáver havia sido comprado de um homem chamado George Smith. George foi preso e, enquanto estava sob custódia, confessou ser um dos maiores profanadores de túmulos da história dos Estados Unidos. Talvez em troca de imunidade ou de uma redução de pena, ele decidiu contar tudo. Revelou os nomes das pessoas com quem trabalhava, os cirurgiões que compravam os corpos, e até detalhou como lucrava vendendo corpos inteiros ou em partes. A polícia tomou nota de tudo, mas havia uma questão principal: como ele havia conseguido o corpo de Luna Williams? Segundo George, na noite do desaparecimento de Luna, em 11 de março de 1900, ele e seus comparsas estavam rondando um cemitério próximo ao Hospital União, quando viram uma mulher de hobby e pantufas. Tentaram se esconder, mas a mulher os avistou. Temendo que ela os denunciasse à polícia, eles a sequestraram e a levaram para o porão de uma fazenda nas proximidades. Aparentemente,
Eles acreditaram que poderiam convencê-la de que não tinha visto nada e então libertá-la. De acordo com George, eles não tentaram machucá-la ou matá-la, chegando até a oferecer comida quando ela estava com fome. Mas, como vocês devem se lembrar, Luna estava mentalmente fragilizada. Ela recusou toda a comida e água, talvez achando que estava envenenada. Após 2 ou 3 dias de fome, ela morreu. Foi assim que George e seus cúmplices acabaram com um cadáver fresco, em vez de um que já estivesse se decompondo. George alegou ser inocente da morte de Luna e culpou seus colegas, mas ainda assim recebeu 10 anos de prisão por seu envolvimento. Essa era uma época em que os jornais estavam começando a ter uma grande influência. Assim, poucos dias após o julgamento de George, todo o meio-oeste estava revoltado, alegando que ele não passou tempo suficiente na prisão e que deveria ser enforcado pelo que fez, entre outras coisas. Em resposta a essa pressão pública, as autoridades criaram a Junta Anatômica Estadual, que aprovou algumas das primeiras leis, exigindo que as escolas de medicina obtivessem cadáveres de maneira legal e impôs punições mais severas para profanadores de túmulos. Luna foi finalmente enterrada no cemitério escolhido pela família, e o hospital de onde ela desapareceu foi temporariamente fechado. Mais tarde, o lugar foi transformado em uma pensão, que também acabou fechando, e o edifício permaneceu abandonado por muitos anos. Mas essa história tem mais camadas. O que acabei de contar é a versão oficial. As autoridades ficaram satisfeitas em fazer parecer que Luna foi uma vítima de profanadores de túmulos cruéis, que eles capturaram e puniram com coragem. No entanto, George nunca afirmou ser completamente inocente. Ele basicamente admitiu que deixou uma mulher morrer de fome, mas alegou repetidamente que não poderia ser Luna, porque a mulher que eles pegaram não se parecia nada com ela quando estava viva. O júri não acreditou e o consideraram culpado. Nem o juiz deu crédito às suas alegações. Mas sabe quem acreditou em George? O próprio irmão de Luna, Dylan. Dylan era muito próximo de sua irmã e foi quem deveria visitá-la no dia em que ela desapareceu. Ele também foi chamado para identificar o corpo que encontraram na mesa de dissecação. Nos registros, ele disse que os dentes do cadáver mostravam um trabalho dental similar ao de Luna, mas também expressou dúvidas, dizendo que não tinha certeza absoluta de que o corpo fosse realmente o de sua irmã. Não sei por que ele não insistiu mais nisso, porque o corpo não estava tão decomposto a ponto de tornar a identificação impossível. Talvez ele tenha tentado, mas as autoridades o ignoraram. De qualquer forma, sei com certeza que Dylan nunca teve 100% de certeza de que aquele corpo era o de Luna. Isso me leva ao próximo ponto. 20 anos após o fechamento do Hospital Estadual União, uma grande empresa de engenharia decidiu transformar o local em uma fábrica. Quando a equipe de construção chegou, começaram a demolir partes da estrutura interna, incluindo uma área do sótão, que era dividida em compartimentos. De acordo com o que li, um dos trabalhadores foi enviado para remover um pequeno compartimento acima do sótão. Algo que eles chamavam de cupa, uma peça ornamental em forma de cúpula ou caixa vista do lado de fora do prédio. O espaço era pequeno demais para que o trabalhador pudesse entrar. Então, ele decidiu ampliar a entrada. Quando fez isso, olhou para dentro e encontrou um esqueleto humano, vestido com um hobby de dormir azul e pantufas. A polícia foi chamada imediatamente e, após fazer algumas conexões, entrou em contato com a família de Luna com uma notícia chocante. Ao examinar o esqueleto, o legista afirmou que não conseguia determinar a causa da morte, mas disse ser bastante possível que aquele corpo fosse de Luna e que ela poderia ter morrido de frio ou sede após se perder e ficar presa no sótão. Dylan, no entanto, não acreditou nessa teoria. Ele sempre insistiu que sua irmã poderia ter sido assassinada. Ele mencionou que Luna sofria de artrite na época de seu desaparecimento, o que, segundo ele, tornava impossível que ela tivesse subido ao sótão por conta própria. Não sei ao certo sobre a artrite, mas, seja assassinato ou não, a descoberta daquele corpo trouxe um toque ainda mais macabro à história. O segundo corpo, que a maioria acreditava ser o de Luna, foi enterrado na sepultura original.
O primeiro corpo encontrado foi declarado como Jane Doe e levado para outro lugar. Essa confusão de identidades é perturbadora. Imagine nunca saber ao certo qual dos corpos era realmente de sua irmã. Se era o que foi enterrado em seu túmulo ou o que ainda está em alguma mesa refrigerada, sem nome ou identidade. Em setembro de 1958, Abigail Dusseldorf, uma senhora de 70 anos, morava no número 1000 da South Brady Street, em Tika, Indiana. Aposentada havia quase 25 anos, ela dependia principalmente dos cheques da Previdência Social para se sustentar e costumava esperar no alpendre pela chegada do carteiro. No entanto, em um dia específico, o carteiro chegou e percebeu que Abigail não estava lá. Isso o deixou preocupado. Ao verificar a caixa de correio, ele notou que as cartas do dia anterior também não haviam sido recolhidas. Ele bateu na porta e chamou por ela, mas, sem resposta, foi até os vizinhos e pediu que chamassem a polícia. Quando a polícia chegou, forçou a entrada na casa e começou a buscar por Abigail. Ao entrarem, os oficiais notaram móveis revirados e excrementos de animais por todo o lugar. A coleção de gatos de Abigail havia causado uma grande bagunça, principalmente na cozinha, enquanto procuravam por comida. Esse cenário deu aos policiais uma sensação inquietante, levando-os a acreditar que encontrariam o corpo de Abigail em algum dos quartos do andar de cima. Mas, ao inspecionarem os quartos, não encontraram nenhum sinal dela. Apesar da bagunça, não havia indícios de luta, e as únicas coisas que pareciam estar faltando eram a bolsa de Abigail e o pequeno relógio de lapela que ela usava. Isso fez a polícia pensar que ela havia saído de casa por conta própria. Ainda assim, o desaparecimento prolongado levantou muitas preocupações. Abigail era conhecida por ser uma senhora ativa, mesmo aos 70 anos, e frequentemente fazia caminhadas longas, chegando a percorrer até 12 quilômetros. No entanto, ela também era conhecida por aceitar caronas de vizinhos ou até de estranhos. A polícia traçou duas teorias. Ou Abigail havia se machucado durante uma de suas caminhadas, ou entrado no carro de alguém com intenções menos nobres. Com a ajuda de voluntários locais, as equipes de busca e resgate vasculharam todas as rotas habituais de Abigail, inclusive uma propriedade rural que ela possuía perto de Stone Blue. A irmã de Abigail havia falecido alguns anos antes, deixando para ela um terreno de 80 acres. Abigail costumava visitar essa propriedade sempre que queria se sentir mais conectada à memória da irmã. No entanto, apesar de uma busca minuciosa, a polícia não encontrou qualquer sinal de Abigail. Quase 2 meses após o desaparecimento, 2 caçadores de coelhos de Covington, Indiana, pararam para descansar perto de um antigo poço coberto com tábuas de madeira, quando notaram um odor forte vindo de dentro. Embora estivesse fora de uso há anos, o poço ainda existia, localizado a cerca de 18 quilômetros a sudoeste de Attica, na propriedade de uma mulher chamada Mary Hickman, que na época era cultivada e cuidada por seu cunhado, James Grady. Pouco depois de os caçadores chegarem ao poço, James e seu filho Jim, que estavam trabalhando na propriedade, também notaram o cheiro estranho. Juntos, eles removeram as tábuas que cobriam o poço e olharam cerca de 12 metros para baixo, percebendo que a água tinha uma cor azulada e uma aparência oleosa. Pensando que um animal poderia ter caído no poço e morrido ali, eles usaram um pedaço de arame farpado para tentar puxar o que imaginavam ser o corpo do animal. No entanto, ao levantarem o arame, ele estava coberto de cabelos humanos. Diante disso, os homens olharam novamente para o fundo do poço e viram o que parecia ser um cadáver humano flutuando nos 3 metros de água. Imediatamente chamaram o xerife. Nas horas seguintes, o corpo de Abigail Dusseldorf, já muito decomposto, foi retirado das águas frias e turvas e levado ao escritório do legista. Ela foi inicialmente identificada por sua prima, que reconheceu um par de sapatos retirados do poço. Embora a prima tenha afirmado estar 99% certa de que os sapatos pertenciam a Abigail,
Foi por meio dos registros dentários que a identificação foi confirmada. Durante o exame, o legista notou que os pés e os pulsos de Abigail estavam amarrados com uma corda de plástico branca, daquelas usadas para estender roupas, e que seus braços estavam presos ao redor do pescoço. Ela foi encontrada vestida, exceto por um suéter vermelho, peça que costumava usar quase todos os dias. Além disso, sua bolsa e seu relógio estavam desaparecidos, possivelmente levados como troféus pelo assassino. Um fio elétrico foi encontrado enrolado em sua cintura, com tijolos presos, vindos de uma fábrica local de Ática, colocados para afundá-la. Uma toalha branca estava amarrada em seu pescoço com 2 nós firmes, enquanto um pedaço de pano foi enfiado em sua boca. Devido ao estado avançado de decomposição, o legista não conseguiu determinar uma causa exata da morte. Entretanto, acredita-se que Abigail ainda estava viva quando foi jogada no poço. Ao tentarem remover o corpo, os policiais perceberam que uma de suas mãos ainda estava agarrada a um pequeno tubo dentro do poço, sugerindo que Abigail estava consciente ou recobrou a consciência após cair na água. De acordo com relatos, Abigail foi vista pela última vez no dia anterior ao desaparecimento por um ex-aluno que a observou entrando no banco de trás de um carro perto da estrada 41. O aluno não conseguia se lembrar dos detalhes do veículo com clareza, mas estava certo de que ela usava o suéter vermelho, o mesmo detalhe que chamou sua atenção inicialmente. A polícia suspeitava que o roubo poderia ter sido o motivo do assassinato de Abigail, já que sua bolsa e seu relógio nunca foram encontrados. Durante a investigação, surgiram rumores de que Abigail poderia ter escondido uma grande quantia de dinheiro na pequena propriedade rural herdada de sua irmã, levando-os a acreditar que o assassino estava atrás dessa suposta fortuna. No entanto, apesar de uma busca minuciosa na fazenda, nenhum dinheiro foi encontrado. Outra teoria levantada envolvia o ex-marido de Abigail, Noah Emmons. Durante o casamento, Noah havia conseguido que Abigail fosse internada involuntariamente em um hospital psiquiátrico, alegando que ela era incapaz de gerenciar seus próprios bens. Abigail se defendeu, afirmando que Noah era abusivo, e o casal se divorciou em 1931. Quase uma década depois, em 1943, Noah ajudou uma mulher a sequestrar sua própria filha, da qual havia perdido a guarda em um divórcio semelhante ao seu. Durante esse incidente, Noah atirou em um policial e foi preso por tentativa de homicídio, morrendo na prisão alguns anos depois. Isso, é claro, eliminava a possibilidade de Noah ter sido o assassino de Abigail, mas levantou a suspeita de que sua nova companheira pudesse estar envolvida. Noah demonstrara tamanha devoção a essa mulher que arriscou tudo por ela, e pode ser que, em algum momento, ele tenha falado sobre seu amargo divórcio de Abigail, talvez incentivando sua amante a buscar uma vingança macabra após sua morte. A teoria sugere que essa mulher teria rastreado Abigail e cometido o assassinato. No entanto, a verdade sobre o que realmente aconteceu com Abigail Düsseldorf permanece um mistério sombrio com implicações profundamente perturbadoras. E muito provavelmente o responsável por tirar sua vida ainda anda livre por aí. Lembro daquele dia com uma nitidez que às vezes gostaria de esquecer. Fico me perguntando como algo tão assustador consegue ficar preso na mente como um filme que não para de rodar, mesmo anos depois. Entre todos os dias que passei na escola, entre todas as experiências vividas dentro daquelas paredes, este é, sem dúvida, o pior, e não estou exagerando. Falo com total convicção. Sempre que fecho os olhos e me deixo reviver, sinto o mesmo arrepio que percorreu meu corpo naquele instante, e não consigo deixar de pensar em como estávamos prestes a ver tudo terminar da pior maneira possível. Não era um dia especial. Nada sinalizava que algo daria errado. Pelo contrário, era um daqueles dias normais em que, ao chegar na escola, tudo parecia seguir a rotina. O sol brilhava, os estudantes se reuniam em pequenos grupos de amigos, conversando sobre suas coisas,
e eu caminhava pelos corredores sem grandes preocupações na cabeça. Só pensava nos exames que se aproximavam, nas inscrições para a universidade e nas preocupações comuns de qualquer estudante do último ano do ensino médio. Nesse dia, tínhamos aula com um professor que, para ser sincera, sempre me pareceu um pouco estranho. E não me refiro apenas à maneira como ele falava ou ensinava. Era algo além disso. Havia algo no olhar dele, nos seus gestos, que me deixava nervosa, embora nunca soubesse exatamente o porquê. Ele frequentemente divagava durante as aulas, falando sobre assuntos que nada tinham a ver com a matéria, ou ficava olhando para o vazio, como se sua mente estivesse em outro lugar, muito distante de nós. No começo, todos nós levávamos isso na brincadeira, fazíamos piadas, dizendo que ele estava ficando louco ou que era apenas um velho excêntrico. Ninguém o via como uma ameaça real. Ele era simplesmente o professor estranho, um homem mais velho que parecia ter perdido um pouco o controle da realidade, mas que até então não nos havia dado motivos para sentir medo. No entanto, nas semanas que antecederam o ocorrido, o comportamento dele começou a se tornar mais imprevisível. Os sinais estavam presentes, mas nós, alunos, não sabíamos como interpretá-los. Teve dias em que ele chegava à aula e parecia não estar totalmente ciente de onde estava. Houve momentos em que começava a falar sobre assuntos sombrios, mencionando coisas como "o fim está próximo" ou "prepare-se para o inevitável", sem explicar nada. Todos nós achávamos que ele estava exagerando ou apenas tentando atrair nossa atenção de uma forma estranha. Mas o que não sabíamos era que aquelas palavras não eram apenas divagações de um homem exausto, mas reflexos de algo muito mais obscuro acontecendo em sua mente. O dia em questão era mais um daqueles dias em que tudo parecia seguir seu curso normal. Entramos na sala de aula como sempre, conversando entre nós e rindo de coisas sem importância. Estava sentada na minha carteira perto da janela, quando percebi que algo estava diferente. O professor já estava na sala quando chegamos, algo que não costumava acontecer. Normalmente, ele era um dos últimos a entrar, sempre com seu típico ar distraído. Mas naquele dia ele estava sentado à sua mesa completamente silencioso, com uma expressão que desde o primeiro instante me deu arrepios. A primeira coisa que notei foi a postura dele. Ele não estava curvado ou relaxado como de costume. Estava ereto, rígido, com as mãos sobre a mesa e o olhar fixo em nós. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia explicar, mas que me deixou desconfortável imediatamente. Então, vi o que estava sobre sua mesa e foi aí que o verdadeiro medo começou a me invadir. Em cima da mesa, bem à sua frente, havia uma arma, uma pistola claramente visível para todos. No começo, pensei que devia ser algum tipo de engano, uma ilusão, algo que eu não estava enxergando direito. Mas meus olhos não me enganavam. Lá estava ela no meio da mesa, como se fosse apenas mais um objeto da sala. A sala, que momentos antes estava repleta de barulhos e risadas, mergulhou em um silêncio absoluto. Todos fixavam os olhos na arma sem compreender o que estava acontecendo. Ninguém ousava falar. Nos entreolhamos buscando algum indício de que aquilo fazia parte de uma lição estranha, um experimento ou uma brincadeira de mau gosto. Mas o professor não sorria, nem gesticulava de forma a sugerir que tudo não passava de uma encenação. Seu rosto permanecia sério, quase impassível, e seus olhos, quando cruzaram com os meus, não mostravam nenhum sinal de humanidade. O silêncio na sala se tornou insuportável. Lembro-me do som da minha própria respiração, pesada e descontrolada, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Meu coração batia tão rápido que imaginei que todos ao meu redor poderiam ouvir. Sentia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não sabia o que fazer. Minhas mãos começaram a suar e o medo tomou conta de mim de uma forma que nunca havia sentido antes. Então, o professor se levantou lentamente da cadeira. O rangido da madeira sob seu peso foi o único som que quebrou o silêncio. Ele caminhou em direção à porta da sala de aula, cada passo mais pesado que o anterior, e a trancou. O som da fechadura girando me deu um calafrio na espinha. Quando ele se virou para nós, seu olhar estava ainda mais frio do que eu lembrava.
Hoje não teremos uma aula comum, anunciou com uma voz tão baixa que quase não se ouvia, mas que ecoava em todos os cantos da sala. Hoje faremos algo diferente. Sua mão se dirigiu à arma que ainda estava sobre a mesa. E mesmo sem levantá-la, o simples fato de estar ali já foi o bastante para nos encher de pânico. Ninguém se mexeu, ninguém pronunciou uma palavra. Estávamos confinados naquela sala, dominados pelo medo, paralisados. Senti meus músculos se tensionarem, prontos para fugir se necessário, mas minha mente estava turva, sem clareza para pensar. Prestem atenção, continuou deslizando os dedos sobre a arma como se fosse um objeto comum. Se alguém tentar sair daqui, se alguém ousar se mover, eu vou usar isso. Sua voz era tão serena que se tornava ainda mais aterrorizante. Ele não gritava, não parecia descontrolado, pelo menos não externamente. Tudo o que dizia fazia com uma calma que me deixou petrificada. Parecia totalmente convicto do que estava fazendo, como se tivesse alcançado uma conclusão que nós não conseguíamos entender. O tempo parecia ter congelado naquele instante. Cada segundo se esticava e a tensão na sala era quase tangível. Olhei para meus colegas tentando encontrar em seus rostos algum sinal de que alguém tinha um plano ou sabia o que fazer, mas todos pareciam tão perdidos e aterrorizados quanto eu. Ninguém se atrevia a se mover, nem mesmo a respirar mais forte do que o necessário. Sabíamos que qualquer passo em falso poderia ser o último. O professor começou a falar novamente, divagando sobre coisas que não faziam sentido. Ele falava sobre o que estava por vir, sobre como precisávamos nos preparar, mas nunca explicava o que tudo aquilo significava. Suas palavras eram desconexas, mas uma coisa era certa: ele não estava bem. Não era o homem que conhecíamos há anos. Por mais estranho que sempre tivesse sido, isso ia além. Era perigoso. Os minutos se arrastavam, embora para nós parecessem horas. O professor continuava a falar, andando de um lado para o outro da sala, sem soltar a chave da porta, nem se afastar da arma. Cada vez que sua mão se aproximava dela, sentia meu coração parar por um segundo. A sala permanecia em um estado de tensão constante, um equilíbrio frágil entre o pânico e a imobilidade. E então, algo surpreendente aconteceu. Sentada na última fila, quase no fundo da sala, uma das minhas colegas começou a se movimentar com extremo cuidado, com uma discrição que me deixou admirada. Ela retirou o celular do bolso da jaqueta, mantendo-o escondido sob a mesa. Inicialmente não entendi o que ela estava fazendo, mas logo ouvi um som suave. Ela havia enviado uma mensagem. Naquele momento não sabia o que ela havia escrito nem para quem, mas depois descobri que tinha mandado uma mensagem para sua mãe, pedindo que acionasse a polícia. Foi um gesto de coragem impressionante, porque se o professor a tivesse percebido, não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. Ela entendia que não podíamos sair de lá por conta própria, que precisávamos de ajuda externa, e foi inteligente o suficiente para solicitá-la sem que ele notasse. Passaram-se mais alguns minutos naquele ambiente de tensão insuportável, até que finalmente ouvimos algo que nos trouxe esperança. O som de sirenes ao longe. No início, pensei que estivesse imaginando, que minha mente estava nos pregando peças por causa do medo, mas as sirenes ficaram mais altas e percebi que era real. Alguém vinha nos resgatar. O professor também percebeu. Ele parou de repente, sua postura mudou e pela primeira vez desde que tudo começou, parecia ter perdido o controle. Olhou nervosamente para a porta e por um instante temi que ele pegasse a arma e cumprisse o que havia prometido. Mas antes que pudesse agir, a porta se abriu de uma vez. A polícia havia chegado. Tudo aconteceu muito rápido. Os oficiais invadiram a sala de aula e em poucos segundos desarmaram o professor e o levaram para fora, sem lhe dar chance de reagir. Fiquei sentada na minha carteira tremendo, incapaz de me mover. Meus colegas estavam na mesma situação. Alguns choravam, outros estavam em choque, sem saber como processar o que acabara de acontecer. Após aquele dia, a escola divulgou um comunicado explicando o ocorrido. Descobriu-se que o professor vinha sofrendo de demência nos últimos 2 anos e ninguém havia percebido.
Ele continuou ensinando enquanto sua mente se desmoronava lentamente, até que finalmente tudo explodiu da pior maneira possível. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e até hoje permanece lá. Duvido que volte a sair. Não sei se algum dia conseguirei esquecer o que aconteceu naquela sala. É um daqueles momentos que ficam com você para sempre, um lembrete constante de como nossa segurança pode ser frágil e de quão perto estivemos de que tudo terminasse em tragédia. Bem, vamos para o próximo relato. Durante a aula de matemática, nosso professor, como sempre, caminhava pelos corredores entre as carteiras, examinando nossos cadernos enquanto resolvíamos os exercícios que ele havia deixado no quadro. Ele sempre foi um homem sério e rígido, daquele tipo que todos os alunos temem um pouco, mas respeitam. Nunca tinha feito algo estranho, pelo menos até aquele dia. Eu estava focada em meu trabalho, tentando resolver um dos problemas que sempre me custavam a entender. Senti sua presença se aproximando, mas não levantei a cabeça. Não era a primeira vez que ele passava ao meu lado, revisando minhas respostas ou corrigindo algum erro. Ele fazia isso com todos. Dessa vez, entretanto, ele parou um pouco mais do que o normal. Notei que ele ficou ao meu lado, olhando meu caderno por alguns segundos a mais do que o necessário. Não dei muita importância na hora, embora admita que isso me deixou um pouco nervosa. Quando ele finalmente se afastou, soltei um suspiro de alívio, pensando que talvez estivesse apenas verificando algo nas minhas respostas. Mas então percebi que, enquanto caminhava para a frente da sala, ele se virou ligeiramente e me lançou um olhar rápido. Não era um olhar qualquer. Havia algo nos olhos dele que me incomodou, uma espécie de interesse que não deveria estar ali. Mesmo assim, deixei passar. Achei que estava sendo paranoica ou que talvez tivesse interpretado mal a situação. Afinal, era só um olhar, certo? Mas aquilo não foi tudo. Na verdade, era apenas o começo. Nos dias seguintes, comecei a perceber que o professor se comportava de forma diferente comigo. Em vez de me tratar como uma aluna qualquer, como sempre fazia, parecia prestar atenção demais em mim. Seus olhares tornaram-se cada vez mais frequentes. Ele não apenas me observava ao passar ao meu lado, revisando os cadernos, mas também o fazia da frente da sala enquanto explicava uma fórmula ou revisava as tarefas. Era como se seus olhos me procurassem constantemente, embora eu fizesse o possível para evitar seu contato visual. Inicialmente, tentei afastar os pensamentos negativos. Não queria julgar mal. Sua reputação era de um professor competente, exigente, mas admirado. Os estudantes falavam dele com apreço e respeito, nunca com desconfiança. Pensei estar exagerando, imaginando que talvez ele só estivesse mais focado no meu desempenho porque eu precisava progredir. Contudo, com o passar do tempo, ficou difícil fechar os olhos para o que estava rolando. Um dia específico foi o ponto de virada. Era uma sexta, véspera das férias de Páscoa. Lembro-me da empolgação com o descanso próximo, e o clima na escola estava mais descontraído que o normal. Os professores costumavam afrouxar um pouco as rédeas nesse dia, mas ele não. Na aula dele, tudo permanecia tão rígido quanto sempre, mesmo com as férias batendo à porta. Naquela aula, ele me pediu para ficar um pouco após o sinal tocar. Disse que queria conversar sobre meu rendimento, sobre como eu poderia melhorar. Era comum os professores fazerem isso, então concordei sem pestanejar. O que achei esquisito foi o jeito como ele falou, com um sorriso que destoava de sua face austera. Mesmo assim, não ousei questionar. Quando a aula acabou e todos os colegas saíram, fiquei sentada na minha carteira aguardando ele falar. Ele trancou a porta da sala e veio até mim com uma tranquilidade que me deixou apreensiva. Começou a falar sobre minhas notas, sobre como eu poderia progredir se me dedicasse mais. Ele mencionou que percebia minha distração nas aulas, mas falou de um jeito que não parecia se referir apenas à matemática. Havia algo em seu tom que me deixou desconfortável, embora eu não soubesse identificar exatamente o que. Nesse instante, ele invadiu meu espaço pessoal. Percebi meu coração disparar, mas forcei-me a manter a compostura. Fiquei imóvel na minha cadeira,
enquanto ele se curvava mais perto do que o necessário para uma conversa normal. Seus dedos roçaram de leve meu braço e senti todo o meu corpo ficar tenso. Foi um contato tão discreto que, para um observador, poderia parecer sem intenção, mas eu soube na hora que senti sua pele na minha. Seu desempenho está bom, sussurrou com um sorriso que nada tinha de profissional. Mas acredito que você poderia se sair ainda melhor se desse mais atenção ao que estou explicando. Não consigo lembrar exatamente o que falei. Talvez tenha murmurado algo sobre estudar mais, sobre me esforçar, qualquer coisa que me ajudasse a escapar dali o quanto antes. Mas ele não se mexeu, continuava lá, próximo demais, me encarando com aqueles olhos que me faziam sentir exposta, como se estivesse presa numa situação sem saída. Por fim, após o que pareceu uma eternidade, ele recuou. Disse que eu estava liberada, mas seu tom ainda era perturbador, como se houvesse algum subtexto em suas palavras. Arrumei minhas coisas às pressas e saí da sala sem olhar para trás. Atravessei os corredores com o peito apertado, tentando me convencer de que tinha interpretado mal a situação, de que talvez estivesse exagerando. Mas algo no fundo da minha mente sabia que não era o caso. Com o passar do tempo, a situação se agravou. Não eram mais apenas olhares ou comentários estranhos. Ele começou a agir de forma mais explícita, embora sutil o suficiente para que ninguém mais notasse. Sempre que possível, me pedia para ficar após a aula, sempre com algum pretexto sobre meu desempenho ou tarefas. Tentava puxar assuntos pessoais, fazia perguntas que não tinham relação com a escola. Por vezes, tocava meu ombro ou braço de um jeito que não podia ser considerado inocente. Tentei evitá-lo ao máximo. Passei a andar sempre com meus amigos, garantindo que não ficasse sozinha nos corredores ou na sala. Mas ele sempre dava um jeito de me isolar, de me abordar quando sabia que não havia mais ninguém por perto. Era como se quisesse me fazer sentir indefesa, ciente de que tinha poder sobre mim, porque eu não conseguia fazer nada para impedi-lo. Lembro de ter desabafado com uma amiga sobre o que estava acontecendo. No início, pensei que talvez estivesse exagerando, que era apenas um mal-entendido, mas quando relatei os detalhes, ela me olhou com preocupação. Sugeriu que eu contasse a alguém, que falasse com o diretor ou meus pais. Mas como eu poderia fazer isso? Não tinha evidências concretas. O que eu iria dizer? Que ele me encarava de um jeito que me deixava desconfortável, que tocava meu braço de uma forma aparentemente inocente, mas que não era? Sabia que ninguém acreditaria em mim. Ele era um professor respeitado, conhecido por ser exigente, mas eficaz. Se eu falasse algo, provavelmente pensariam que eu estava inventando tudo ou interpretando mal suas ações. Optei então por ficar em silêncio, torcer para que tudo acabasse, rezar para que de alguma forma ele parasse com aquilo. Mas não parou. A cada dia ficava pior. Sempre que o via, meu coração disparava e um nó de ansiedade se formava no meu estômago. Cada vez que passava ao meu lado, eu me preparava para aquele toque sutil, mas perturbador, para aquelas palavras que fingiam ser gentis, mas que me faziam sentir diminuída. Comecei a faltar às aulas dele, a inventar desculpas para não ficar a sós com ele. Fiz o possível para evitá-lo, mas nem sempre dava certo. Houve um dia em particular que nunca vou esquecer. Foi quando percebi que não podia mais me calar, que era hora de agir. As aulas tinham terminado, meus amigos já tinham partido e eu guardava meu material quando ele surgiu na sala. Sua presença ali não fazia sentido, mas lá estava ele, se aproximando com aquele sorriso que me gelava a espinha. Alegou ter algo importante para me dizer, mas eu sabia que era só mais uma desculpa para ficarmos sozinhos. A sala vazia fez meu coração disparar. Tentei escapar fingindo pressa, mas ele bloqueou minha saída. Sussurrou que eu não precisava ficar nervosa, que só queria me ajudar. Seus dedos roçaram meu braço outra vez, agora com mais ousadia, como se tivesse certeza de que eu não reagiria. Nesse instante, entendi que não podia mais aceitar aquela situação. Minha mente ficou em branco, mas meu instinto gritava para eu fugir dali. Balbuciei alguma coisa e consegui me esquivar, saindo às pressas da sala. Atravessei os corredores desertos correndo até alcançar a saída principal.
Já do lado de fora, desabei num banco, trêmula, lutando para me acalmar. Não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. Eu precisava desabafar com alguém, mas com quem? Contar para os meus pais os deixaria furiosos, mas provavelmente não acreditariam em mim. Eu não tinha provas concretas do que estava rolando. Só contava com meus sentimentos, meu próprio medo, e isso parecia não ser o bastante. Resolvi procurar o diretor da escola, na esperança de que ele levasse meu problema a sério. Contei tudo nos mínimos detalhes, cada olhar, cada toque, mas como eu temia, não foi o suficiente. Sem evidências concretas, era apenas a minha palavra contra a de um professor respeitado. O diretor me escutou, mas não tomou nenhuma atitude. Prometeu conversar com o professor e verificar se havia motivo para preocupação, mas nunca houve uma apuração oficial ou qualquer consequência. A situação só piorou depois disso. O professor sabia o que eu tinha feito e, mesmo sem dizer nada diretamente, eu percebia pela forma como me encarava e continuava me perseguindo pelos corredores. Sentia que já não estava segura naquela escola e que não podia ficar lá. No fim, meus pais decidiram que o melhor era eu mudar de colégio. Fui morar com meus avós, longe de tudo que tinha passado, longe daquele professor que me fez sentir tão indefesa. Nunca consegui provar o assédio, por isso ninguém levou minhas queixas a sério. Pelo menos consegui escapar daquele pesadelo, mas as marcas que deixou ainda estão comigo.